Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, no versículo 9, diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria. Tem tradução que fala alfândega, né? Isso, mesma coisa. Um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Amém? Senhor, fala conosco pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo. Ministra, Senhor, a tua vontade às nossas vidas e venha nos abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, essa passagem, né, Mateus capítulo 9, ela é muito curta, né? Fala de Mateus. O nome Mateus significa presente de Deus. Mateus Levi, né? Foi um dos discípulos de Jesus. E esse Mateus, a Bíblia fala que ele era cobrador de impostos. O que significa isso? Naquela época de Jesus, Israel era uma província de Roma. Então eles pagavam impostos para Roma, né? Tudo aquilo que eles produziam, então o cara ia lá pescar. Ele trazia o seu barco. Quando ele trazia o barco, o cobrador de impostos ia lá e falava: deixa eu ver o que você pescou aí. Você pescou isso aqui? Então você vai ter que pagar o imposto disso, né? Tudo que Israel produzia, eles pagavam impostos para Roma. O que os romanos faziam? Eles contratavam gente lá de Israel para ser cobrador de impostos. Então, para ter alguém lá deles mesmo, para ter menos problema, pegavam deles. Pega lá, fulano aí, ele vai trabalhar. E esses que trabalhavam para cobrar impostos, eles eram odiados, né? Era como se fosse, a gente pensar hoje, tipo um fiscal da prefeitura, alguém, um agente do CT. Esses caras ninguém gosta, né? Da multa, que tira dinheiro dos outros, ninguém gosta. E ele trabalhava justamente para Roma, né? Então Roma contratou ele e falou assim: ó, você vai trabalhar. E esses caras que trabalhavam aqui cobrando impostos, eles geralmente eram ricos, porque primeiro, eles não pagavam impostos. Já começava por aí. Então, eles não tinham que pagar impostos. Segundo, a maioria deles cobravam impostos indevidos. Então, eles enriqueciam. Lembra de Zaqueu? Lucas 19, né? Zaqueu era odiado, porque ele cobrava mais. Por isso que Zaqueu, quando se converteu, ele falou assim: o que eu roubei, vou devolver tudo pro pessoal em quadruplicado. 4 vezes mais. Porque eles eram pessoas desonestas. Então, com certeza, esse Mateus aqui era alguém, a Bíblia não fala, né? Mas era alguém que era odiado. 2, era rico, porque ele tinha um emprego naquela época que dava dinheiro. E 3, era alguém que ninguém queria ter por perto. Então, quando Jesus estava junto com pessoas assim, esses cobradores de impostos, eles eram chamados de publicanos. Quando Jesus estava com esses publicanos, ele era questionado. Tá vendo lá? Ele é filho de Deus, ele se diz o Messias, mas ó, tá lá com o publicano. Então, esse Mateus, ele era alguém que, na sua época, na sua sociedade, não era bem visto. Diz a Bíblia que Jesus estava passando na região onde tinham várias cabines na alfândega, né, onde se cobrava impostos. Tenta imaginar, tipo uma praça de pedágios, aquele monte de pedágio, aquelas cabines. Era tipo assim. E tava lá uma cabine que tinha Mateus, onde ele estava lá cobrando os impostos. Jesus poderia ter passado em qualquer uma daquelas. Ele poderia ter ido em qualquer uma. Todo mundo uniformizado, aquela roupa igual, vestido igual. Ele poderia ter ido em qualquer uma daquelas. Mas ele foi a de Mateus. E quando ele chegou lá, queridos, ele não olhou porque ele era cobrador de impostos, porque ele era, sei lá, se ele era ladrão ou não, se as pessoas gostavam dele ou não. Jesus não olhou nada disso. Jesus parou na frente dele e falou: segue-me, vem me seguir. E diz aqui que ele levantou, deixou lá o uniforme, deixou lá o crachá, deixou lá o trabalho dele e seguiu Jesus. Largou tudo e seguiu Jesus. É só isso que fala, né? Tem duas passagens que fala dele sendo chamado por Jesus para ser discípulo. É aqui e um pouco mais para frente. Não tem detalhes.
Simplesmente fala que ele levantou, largou tudo e seguiu Jesus. Seguiu Jesus. Tomou a decisão. Ele ouviu o chamado e tomou a decisão. Então, essa palavra, ela tem muita coisa que a gente pode falar. E a primeira coisa que eu gostaria de comentar dessa palavra é que chega um momento da nossa vida que a gente vai ter que tomar uma decisão. Igual ele tomou. E não é a decisão de você, se eu vou comprar um negócio azul ou se eu vou comprar um verde, não é isso. Não é a decisão se eu vou comer uma carne ou um frango, não é isso. É uma decisão na vida. É você se decidir, né? O que de fato você quer. Por que ele levantou e foi? Porque certamente aquele trabalho que ele tinha, aquele dinheiro, aquela segurança, né? Que ele era um funcionário público, talvez nada daquilo, talvez não, aquilo não preenchia ele. Aquilo era algo que trazia segurança, que trazia estabilidade financeira, por ele ser um funcionário público, não ia ser mandado embora. Mas aquilo não fazia sentido para ele. Ele sabia que faltava algo para ele. E é essa conclusão que todos nós precisamos chegar. Que a gente precisa de Jesus, que a gente precisa ouvir esse chamado de Jesus. Jesus poderia ter ido em qualquer outra daquelas lá. E ele foi na cidade de Mateus. Por que ele foi na de Mateus? Porque não existe coincidência. Não existe por acaso, não existe coincidência, né? Hoje eu ia trazer um rapaz pra cá, e a família desde sei lá de quando me chama, desde segunda-feira me chamando, e combina, né? Daí ontem à noite era 11h30 da noite, eu tava conversando com essa família, tava tudo certo, 11h30 da noite. Ó, então amanhã de manhã eu aguardo ele na porta da igreja. E hoje ele não veio. Mas por que não veio? Deus sabe que não veio. Amém. Deus sabe todas as coisas, né? Se nós estamos aqui agora, não é por acaso. Não é por acaso. Existe um propósito de Deus. Então Jesus foi lá. E Jesus não foi um dia antes, porque talvez se Jesus tivesse ido um dia antes, não teria acontecido. Jesus não foi num dia depois, porque talvez se ele tivesse ido um dia depois, talvez não teria acontecido. Mas ele foi no dia certo. E na hora que ele foi lá e chamou, ele ouviu e falou: Senhor, eu vou largar tudo, isso aqui não quero mais nada disso. Foi a mesma coisa que os discípulos fizeram quando eles estavam pescando, né? Que eles pescaram aquela grande pesca, pegaram os barcos, os 2 barcos lotados de peixe, eles voltaram para a praia. Diz a Bíblia que eles largaram tudo e seguiram Jesus. Largou tudo e seguiu Jesus. Então, existem decisões na nossa vida, é isso que eu quero que vocês entendam, que elas são decisões radicais na nossa vida. O que é uma decisão radical? A decisão radical é diferente daquela decisão que você vai tomando. A decisão que você vai tomando é aquela decisão que você vai deixando. Eu quero romper um relacionamento. E você vai deixando a pessoa aos poucos. A decisão quando ela vai sendo tomada assim, você vai aos poucos, né? É igual quando você vai entrar na água gelada. Eu vou molhando aos pouquinhos. Eu molho o pé, eu molho a cabeça, eu molho o pulso, eu molho não sei o quê. Depois eu pulo de cabeça. A decisão radical é diferente. A decisão radical é você falar assim: eu não quero mais isso aqui pra mim. Eu não quero mais isso. Eu vou pular de cabeça. E quando você pula de cabeça, você foi radical. O que Mateus fez, Mateus não falou assim: Senhor, eu preciso mais uma semana. Eu preciso cumprir o aviso. Eu preciso receber o meu salário, o meu seguro-desemprego. Não falou nada disso. Na hora que Jesus falou assim: vamos, ele falou: é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero. Então, a decisão, quando ela é radical, ela é exatamente isso. Eu não quero mais isso. Agora eu quero isso aqui na minha vida. Aleluia. E eu não fico oscilando. Mas tem coisas que se você pensar muito, você não faz. Não. Você tem que fazer, tem que tomar atitude. E é exatamente isso que Mateus fez. Não ficou pensando. Mas e aí, eu vou chegar pra minha mulher e vou falar o quê? Mas como que eu vou pagar a escola do meu filho? Mas como que eu vou fazer não sei o quê? Mas eu tenho um carnê lá em casa. E não pensou em nada disso. Ele falou assim: é isso que eu quero. Eu quero Jesus na minha vida. E ele tomou a decisão. Então, enquanto nós não tomarmos decisões desse nível, de falar, é isso que eu quero, não adianta. Nós vamos ficar
no mesmo lugar e do mesmo jeito. Daí Jesus chegou para o cara, né? Na verdade, um rapaz chegou para Jesus e falou assim: Senhor, o que eu faço? Eu quero ser salvo. O que eu faço para dar a vida eterna? Jesus falou assim: certo. A Bíblia fala que Jesus olhou para ele e amou ele. Falou: você conhece os mandamentos? Eu conheço. Conheço e estou fazendo certinho. Sério. Faço tudo certinho. Que ótimo. Então te falta só uma coisa. Vende o que você tem. Pega o dinheiro. Reparte com os pobres. E você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Daí o rapaz olhou, pensou. O que ele fez? Fez nada. Deu as costas e foi embora. Cadê? Como que ele se chama? Não sei. O que aconteceu com ele depois? Não sei. A Bíblia não fala mais nada dele. Por quê? Porque na hora que ele tinha que tomar a decisão, ele não tomou. Mateus, na hora que Jesus falou assim, você tem que largar. Jesus não falou para ele, você tem que largar tudo aí e vir. Jesus simplesmente falou: segue-me. Segue-me. E ele falou: eu vou. Jesus não falou como que ia ser. Jesus não falou que ele ia ter aposentadoria. Jesus não falou que ele ia ganhar mais. Jesus simplesmente falou: segue-me. E você sabe que a pessoa que trabalha com números, que trabalha com dinheiro, com números, é uma pessoa muito racional. Mateus foi racional, falou: é isso aqui que eu quero. Não ficou ali emocionado. Ele foi na razão. É isso que eu quero para minha vida, eu quero Jesus. E ele largou tudo e seguiu Jesus. Pronto. Que mais? Que mais que ele se tornou um discípulo de Jesus? Pregou a palavra de Jesus. Amém. Então, é esse chamado que a gente precisa ouvir. E mais do que isso, não é somente ouvir o chamado, é tomar a decisão. Então, quando a pessoa está em processo de tratamento, como é o caso de vocês, a decisão tem que ser radical. Eu não quero mais isso, eu não vou estar mais aqui, eu não quero mais conviver aqui. E se você não toma essa decisão, você não sai do lugar. Você não pode negociar. Você não pode pensar, oscilar. Mas e se eu fizer? Mas e se eu ainda continuar? Mas e se eu só for até ali e depois voltar? Se você tem esse tipo de negociação, você não sai do lugar. Você vai oscilar e você vai ficar do mesmo jeito. Então a decisão tem que ser radical. Eu vou parar de fumar. Eu vou jogar esse cigarro fora e nunca mais vou fumar. E você não vai fumar mais. Nunca mais eu quero fazer tal coisa. Então toma a postura. Não quero mais isso para minha vida. Na hora que você toma a postura, Deus te ajuda. Amém? Deus te sustenta. Aleluia. Mas a decisão ela tem que ser radical. Tem que jogar para cima e falar: é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero mais isso. E nós que decidimos. Somos nós que decidimos. Você vai usar até quando você quiser. Você vai fazer assim errado até quando você quiser. Porque na hora que você falar assim: eu não quero mais, o próprio Deus vai te ajudar. Aleluia. O próprio Deus vai te dar condições para você não cair mais, para você não estar mais lá. Mas a nossa decisão, ela tem que ser muito firme, tem que ser radical. Tem que falar: é isso aqui que eu quero, e é desse jeito que vai ser, e Deus me ajuda, e Ele vai te ajudar. Amém, queridos? Ele foi lá, largou tudo, seguiu Jesus. Que coisa maravilhosa, seguiu Jesus. Onde Jesus ia, ele estava junto. Aleluia. É esse o propósito de Deus. Você está aqui para você seguir Jesus. E se você sair daqui andando com Jesus, você já deu certo. Aleluia. Você já deu certo. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. É essa a palavra de hoje. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus.